Olá! Continuando a história da aromaterapia, eu vou complementar uma informação que eu passei na aula anterior sobre o Dioscórides, que escreveu um dos livros mais importantes sobre terapias holísticas da história. Ele era de Roma, porém ele catalogou cerca de 500 plantas com base no conhecimento de gregos e egípcios. Então, este livro é realmente uma grande referência para as próximas gerações. Nos países muçulmanos existia uma tradição de se misturar musk à argamassa que construía as mesquitas para que as pessoas que estivessem ali dentro se sentissem bem, se sentissem confortáveis. E até hoje eles têm por tradição plantar no jardim ali em volta das mesquitas plantas e flores aromáticas, também com esse objetivo de fazer com que as pessoas se sintam bem. Na China, houve um tratado muito importante, que é o tratado escrito pelo imperador Yuan Ti, no qual ele catalogou também 300 plantas. Essa catalogação ele fez a partir do conhecimento de várias pessoas. Então ele fez uma espécie de um compilado do conhecimento popular acerca dessas plantas e o reuniu tudo nesse tratado, onde estão então descritas cerca de 300 plantas, as suas propriedades terapêuticas. Então ele tomou essa ação não para se apropriar do conhecimento alheio, mas para ter um registro organizado de forma que esse conhecimento não se perdesse no tempo. A Babilônia tem vários registros de uso de condimentos como louro, como tomilho, como orégano, então já sendo utilizado na Babilônia, e inclusive existe um registro que foi encontrado em uma caravana de uma tábua onde estava registrada a compra então de cedro e mirra. Essa tábua data de 1800 a.C., Naquele tempo não havia o papel, então as pessoas registravam em pedra, em tábua, que eram os recursos que eles tinham. Então nessa época já havia registro então da compra desses dois elementos, cedro e mirra. A mirra sendo considerada nessa região, antigamente, como se fosse ouro. Era algo muito precioso a mirra, justamente porque ela tinha muitas propriedades, Lá em Israel, no reino de Salomão, eles tinham por tradição borrifar um preparado com mirra na cama antes de dormir, para que a pessoa tivesse um sono tranquilo e aliviasse os seus sofrimentos. Então também já era utilizada a mirra. E eles também têm registros de utilizar outros elementos, como por exemplo o cedro e o olíbano. Essa região tem muitos condimentos que fazem parte então da aromaterapia. A mirra, inclusive, aparecendo na história como sendo um dos presentes a Jesus, porque era realmente considerado um elemento muito precioso. Na Grécia foi criada então uma escola de medicina, sendo que o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele catalogou cerca de 300 plantas, também como sendo terapêuticas. Nessa perspectiva aqui, da escola de medicina que veio com Hipócrates, a perspectiva era mais científica, Então aqui nós temos um registro para que não se perdesse esse conhecimento. E aqui na Grécia, daí, eles iam mais a fundo na perspectiva científica desse registro. O Diógenes de Calisto também é uma outra pessoa muito importante que fez um tratado sobre fitoterapia, também registrou inúmeras plantas para que o conhecimento não se perdesse com o passar das gerações. Nós temos ainda outros personagens muito importantes da nossa história, como por exemplo a Cleópatra, que ela utilizava leite nos seus banhos, mas também conhecida por utilizar óleos perfumados muito característicos dela, especiais feitos para ela, e disse que esse aroma, que ela exalava, era um dos elementos que fazia com que os homens se sentissem atraídos por ela. E temos ainda o registro do uso dos óleos perfumados em Jesus, Que o seu corpo, então, após a sua morte, teria sido envolvido em faixas de linho banhadas em óleos perfumados. Então aqui nós vimos mais um pedacinho da história, Especialmente dessa parte dos condimentos, que era muito característico dessa região e que nós podemos utilizar até hoje.
Eu tenho incenso de mirra, gosto muito, utilizo com muita frequência, e tem aí esse registro ancestral, né, essa memória ancestral que acaba sendo liberada, digamos assim, quando nós sentimos um aroma. Eu volto então com a próxima aula. Até mais!